Olá, bem-vindo à Bíblia Católica. Gênesis capítulo 29. Jacó se pôs a caminho e foi para a terra dos filhos do Oriente. E eis que viu um poço no campo, junto ao qual estavam deitados 3 rebanhos de ovelhas. Era neste poço que se dava de beber aos rebanhos. Mas a pedra que tapava a sua boca era grande. Quando todos os rebanhos estavam lá reunidos, removia-se a pedra da boca do poço, dava-se de beber aos rebanhos. Depois recolocava-se a pedra no mesmo lugar, na boca do poço. Jacó perguntou aos pastores: Meus irmãos, de onde sois vós? E eles responderam: Nós somos de Harã. Ele lhes disse: Conheceis Labão, filho de Nacor? Nós o conhecemos, responderam eles. Ele lhes perguntou: Ele vai bem? Responderam: Ele vai bem. E eis justamente sua filha Raquel, que vem com o rebanho. Jacó disse: É ainda pleno dia, não é o momento de recolher o rebanho. Dai de beber aos animais e retornai à pastagem. Mas eles responderam: Não podemos fazê-lo antes que se reúnam todos os rebanhos e que se retire a pedra da boca do poço. Então nós daremos de beber aos animais. Conversava ainda com eles quando chegou Raquel com o rebanho do seu pai, pois era pastora. Logo que Jacó viu Raquel, a filha de seu tio Labão, e o rebanho de seu tio Labão, aproximou-se, retirou a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de seu tio. Jacó deu um beijo em Raquel e depois caiu em soluços. Contou a Raquel que ele era parente de seu pai e filho de Rebeca, e ela correu para informar ao pai. Ouvindo que se tratava de Jacó, filho de sua irmã, Labão correu ao seu encontro, apertou-o em seus braços, cobriu-o de beijos e o conduziu para sua casa. E Jacó lhe contou toda essa história. Então Labão lhe disse: Sim, tu és de meus ossos e de minha carne. E Jacó ficou com ele um mês inteiro. Então Labão disse a Jacó: Por seres meu parente, irás servir-me de graça. Indica-me qual deve ser teu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas. A mais velha se chamava Lia e a mais nova Raquel. Os olhos de Lia eram ternos, mas Raquel tinha um belo porte e belo rosto, e Jacó amou Raquel. Ele respondeu: Eu te servirei 7 anos por Raquel, tua filha mais nova. Labão disse: Melhor dá-la a ti do que a um estrangeiro. Fica comigo. Jacó serviu então por Raquel durante 7 anos, que lhe pareceram alguns dias. De tal modo ele a amava. Depois Jacó disse a Labão: Dá-me minha mulher, pois venceu o prazo, e que eu viva com ela. Labão reuniu todos os homens do lugar e deu um banquete. Mas eis que de noite ele tomou sua filha Lia e a conduziu a Jacó. E este uniu-se a ela. Labão deu sua serva Zelfa como serva a sua filha Lia. Chegou a manhã, e eis que era Lia. Jacó disse a Labão: Que me fizeste? Não foi por Raquel que eu servi em tua casa? Por que me enganaste? Labão respondeu: Não é uso em nossa região casar-se a mais nova antes da mais velha. Mas acaba esta semana de núpcias e te darei também a outra como prêmio pelo serviço que farás em minha casa durante outros 7 anos. Jacó fez assim. Acabou essa semana de núpcias e Labão lhe deu sua filha Raquel como mulher. Labão deu sua serva Bala como serva a sua filha Raquel. Jacó uniu-se também a Raquel e amou Raquel mais do que a Lia. Ele serviu na casa de seu tio ainda outros 7 anos. Jacó então chega à casa de seu tio. Sou Jacó, filho de Rebeca, sua irmã, meu sobrinho, que alegria, abraços, beijos, cumprimentos. Senta, vamos comer, beber, conversar, conta sua história. Tá bom. Alguns dias se passam e a convivência começa a ser diferente.
Tio, eu gostei de Raquel, eu quero me casar com ela. Sim, case-se, com todo prazer darei minha filha para você. Só que no coração de Labão já havia a intenção de que, não, eu vou casar Lia, né? Algum motivo tem que Lia não se casa, eu vou casar Lia e depois eu caso Raquel. Jacó, já embriagado, foi dormir. Quando ele acorda, Lia, não, eu trabalhei 7 anos por Raquel. É, mas não é nosso costume. Falasse antes? Opa, falasse antes? Não é assim, chegar a enganar. E aí já criou o quê? Um certo atrito entre Jacó e Labão. Foi o primeiro atrito, mas quem provocou? Labão. E qual era a atitude de Jacó? Pedir providência para Deus. E ele fez isso? Não. Então vamos ver mais para frente algumas coisas. Capítulo 30. Yahvé viu que Lia não era amada, e ele a tornou fecunda, enquanto Raquel permanecia estéril. Lia concebeu e deu à luz um filho que chamou Ruben, pois disse ela: Yahvé viu minha aflição, agora meu marido me amará. Concebeu ainda e deu à luz um filho. Disse: Yahvé ouviu que eu não era amada, e me deu também este. E ela o chamou Simeão. Concebeu ainda e deu à luz um filho. Disse: Desta vez meu marido se unirá a mim, porque lhe dei 3 filhos. E ela o chamou Levi. Concebeu ainda e deu à luz um filho. Disse: Desta vez darei glória a Yahvé. É por isso que ela o chamou Judá. Depois deixou de gerar filhos. Raquel, vendo que não dava filhos a Jacó, tornou-se invejosa de sua irmã e disse a Jacó: Faze-me ter filhos também, ou eu morro. Jacó se irou contra Raquel e disse: Acaso estou eu no lugar de Deus que te recusou a maternidade? Ela retomou: Eis minha serva Bala. Aproxima-te dela e que ela dê a luz sobre meus joelhos. Por ela também eu terei filhos. Ela lhe deu, pois, como mulher sua serva Bala, e Jacó uniu-se a ela. Bala concebeu e deu à luz um filho para Jacó. Raquel disse: Deus me fez justiça. Ele me ouviu e me deu um filho. Por isso ela o chamou Dan. Bala, a serva de Raquel, concebeu ainda e gerou para Jacó segundo filho. Raquel disse: Eu lutei contra minha irmã as lutas de Deus e prevaleci. E ela o chamou Neftali. Lia, vendo que tinha deixado de ter filhos, tomou sua serva Zelfa e a deu por mulher a Jacó. Zelfa, a serva de Lia, gerou um filho para Jacó. Lia disse: Que sorte! E ela o chamou Gade. Zelfa, a serva de Lia, gerou segundo filho para Jacó. Lia disse: Que felicidade, pois as mulheres me felicitarão, e o chamou Azer. Tendo chegado o tempo da ceifa do trigo, Ruben encontrou nos campos mandrágoras que trouxe para sua mãe Lia. Raquel disse a Lia: Dá-me, por favor, as mandrágoras de teu filho. Mas Lia lhe respondeu: Não é bastante que me tenhas tomado marido e queres tomar também as mandrágoras de meu filho? Raquel retomou: Pois bem, que ele durma contigo esta noite em troca das mandrágoras de teu filho. Quando Jacó voltou dos campos de tarde, Lia foi ao encontro e lhe disse: É preciso que durmas comigo, pois paguei por ti com as mandrágoras de meu filho. E ele dormiu com ela naquela noite. Deus ouviu Lia. Ela concebeu e gerou o quinto filho para Jacó. Lia disse: Deus me deu salário por ter dado minha serva a meu marido. E ela o chamou Issacar. Lia concebeu ainda e gerou o sexto filho para Jacó. Disse Lia: Deus me fez um belo presente. Desta vez meu marido me honrará, pois lhe dei 6 filhos. E o chamou Zebulon. Em seguida, ela deu à luz uma filha e pôs-lhe o nome de Dina. Então Deus se lembrou de Raquel. Ele a ouviu e a tornou fecunda. Ela concebeu e deu à luz um filho e disse: Deus retirou minha vergonha. E ela o chamou José, dizendo:
que Yahvé me dê outro. Que bagunça. A minha esposa me deu filhos, a segunda esposa não pode ter filhos, ela cede para mim a serva dela que tem filhos. A minha primeira esposa não tem mais filhos, que agora ela cede para mim a serva dela também que tem filhos. Depois a minha primeira esposa volta a ter filhos. Deus abençoa a minha segunda esposa, que ela tenha filhos também. Deus se agradou disso? Não. Nós vamos ver que Sara era estéril, Rebeca era estéril e Raquel, aquela que Jacó mais amava, era estéril também. Deus tem um propósito em tudo isso, porque às vezes Ele quer o que? A nossa perseverança na oração, Ele quer a nossa perseverança perto dEle, né? Constantemente na presença dEle. Assim como o servo de Abraão, Senhor, eu vou pedir para que aquela moça me dê água. Se for ela escolhida para o meu senhor Isaque, que ela ofereça água para os meus camelos também. O servo foi mais prudente do que o senhor. E quem seria o senhor nesse caso? Jacó. Ele deveria, desde o início, Senhor, estou indo para a casa de meu tio. Se lá tiver uma esposa para mim, que o senhor indique quem seja. Quem que Deus indicaria para ele? Lia, né? Diretamente Lia. Então, agora eu olho para Lia, eu gosto de Lia. Lia é diferente de Raquel, muito mais diferente do que Raquel, mais, vou dizer, sincera, mais aprazível do que Raquel. Raquel, arrogante, bem diferente. Não era Raquel que Deus tinha para Jacó desde o início, era Lia. E tudo daria certo na vida de Jacó se ele tivesse pedido orientação para Deus. Quando Raquel gerou José, Jacó disse a Labão: Deixa-me partir, que eu volte para minha casa em minha terra. Dá-me minhas mulheres, pelas quais te servi, e meus filhos, e que eu parta. Tu bem sabes o quanto te servi. Labão lhe disse: Se encontrei graça a teus olhos, fiquei sabendo por presságios que Yahvé me abençoou por causa de ti. Assim acrescentou ele: Fixa-me teu salário e eu te pagarei. Ele lhe respondeu: Tu sabes de que maneira te servi e o que teus bens se tornaram comigo. O pouco que tinhas antes de mim cresceu enormemente, e Yahvé te abençoou com a minha chegada. Agora, quando trabalhei eu para minha casa? Labão retomou: Que te devo pagar? Jacó respondeu: Nada terás a me pagar. Se fizeres por mim o que te vou dizer, voltarei a apacentar teu rebanho. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separa dele todo animal preto entre os cordeiros, e o que é malhado ou salpicado entre as cabras. Esse será meu salário, e minha honestidade testemunhará por mim no futuro, quando vieres verificar meu salário. Tudo o que não for salpicado ou malhado entre as cabras, ou preto entre os cordeiros, será em minha casa um roubo. Labão disse: Está bem, seja como disseste. Naquele dia ele separou os bodes listrados e malhados, todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo o que tivesse brancura e tudo o que fosse preto entre os cordeiros. Ele os confiou a seus filhos e pôs a distância de 3 dias de caminho entre eles e Jacó. E Jacó apacentava o resto do rebanho de Labão. Jacó tomou varas verdes de álamo, de amendoeira e de plátano, descascou-as em tiras brancas, deixando aparecer a brancura das varas. Colocou as varas que descascara diante dos animais nos tanques e bebedouros, onde os animais vinham beber, e os animais se acasalavam quando vinham beber. Eles se acasalavam, portanto, diante das varas, e pariam crias listradas, salpicadas e malhadas. Quanto aos cordeiros, Jacó os separou e virou o rebanho para o lado dos listrados, e de tudo que era preto no rebanho de Labão. Assim ele manteve separados os seus rebanhos, e não os pôs junto com o rebanho de Labão.
Além disso, cada vez que se acasalavam animais robustos, Jacó colocava as varas diante dos olhos dos animais nos tanques, para que se acasalassem diante das varas. Quando os animais eram fracos, ele não as colocava, e assim o que era fraco ficava para Labão, e o que era robusto ficava para Jacó. O homem se enriqueceu enormemente e teve rebanhos em quantidade, servas e servos, camelos e jumentos. Mais uma vez, Jacó colocando a mão onde não deve. Ele pega varas, ele descasca, ele faz listras nessas varas, coloca. Na hora em que os animais vão beber água, eles se acasalam, eles têm crias salpicadas, malhadas, listradas. Deus se agradou disso? Não. Deus abençoou. Deus abençoou a fé de Jacó. Mas é como se ele falasse: Jacó, eu vou te abençoar porque eu tenho propósito com você, tá certo? Eu vejo que Labão também está te enganando, mas não é assim. Você tem que pedir o meu auxílio, você tem que pedir a minha justiça. E ó, eu estou anotando. Lá na frente, você vai ter consequência de todos esses atos que você está fazendo por conta própria. Tá certo? Então, qual era a posição de Jacó? A nossa posição. Senhor, meu tio Labão, ele está me enganando. Senhor, meu tio Labão, ele está me roubando. Senhor, meu tio Labão está me iludindo. Aí você deixa Deus fazer a justiça dele. Não coloca as tuas mãos. Por quê? Vem consequência para cima de você. Quando você faz coisa errada para o teu bem, isso foi errado o que Jacó fez. Deus abençoou, como eu já disse. Deus honrou a fé de Jacó. Mas Deus falou: eu não ajo no engano. Eu não compartilho com a traição. Eu não compartilho com coisas erradas. Então, Jacó, eu vou te abençoar, porque eu tenho propósito com você. Se eu não tivesse, você estaria agora fulminado, porque é assim que Deus faz. Tá? Como Deus tem propósito, o que Deus tem promessas nas nossas vidas. Nós não podemos abusar da boa vontade de Deus. Ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, Deus tem promessa, eu não vou morrer. É onde você está totalmente enganado. Não provoque a ira de Deus. Então, Jacó, você agiu errado. Como eu tenho o propósito que eu jurei a teu pai, uma grande nação, eu vou honrar a tua fé, mas eu vou cobrar essa sua atitude legal, tá? Fique sabendo que essa atitude será cobrada lá na frente. E nós vamos ver no caminhar da história.